É que eu não consigo entender o porquê que ainda não consigo entender por que o convencionamento, a gente ter dado... a gente ter categorizado os transtornos, a gente ter colocado ali os sintomas, coisas assim, isso poderia ser um problema. Isso é um problema? Ou... Isso é um problema, porque isso é um problema, vamos dizer assim, grave, quando você não informa isso para a pessoa. Vamos dizer assim, tem tipos naturais, né? Tem propriedades das coisas que vêm junto com a natureza das coisas. E tem convenções que não são naturais, que elas são arbitrárias. Nós estamos combinando o nome, nós estamos combinando que isso deve ser feito daquilo, né? Quando você fala em doenças, são tipos naturais. Quando você fala em transtornos, são tipos que dependem da descrição, são tipos convencionais. Entendo. Não é que eles não existam, entende? Mas a dimensão ontológica deles, a dimensão do que eles são feitos, é diferente. E falta é quando você quer passar de um para o outro sem avisar que você está fazendo isso. Então, um dos motivos para pesquisa em eficácia e eficiência de psicoterapia ser tão confusa e tão dispara nos resultados, como a gente mostrou aqui, Gilson Enini, ciência pouca bobagem, por que a psicanálise não é pseudociência, é porque a psicopatologia, ou seja, o objeto, aquilo que você está tratando, não é o mesmo que você está tratando na medicina. Entendo, cara. E faz sentido. Porque quando a partir do momento que a gente dá outras definições e vai criando uma nova cultura em volta daquilo, no caso de uma doença tipo uma Covid ou algo assim, aquilo não modifica o que o vírus é, né? Exatamente. Mas quando a gente escreve um livro sobre depressão, quando a gente escreve lá o que é uma depressão, aquilo muda a nossa própria percepção do que é aquilo, né? Por isso as pessoas gostam tanto de diagnósticos. Por isso a gente tem uma proliferação de diagnóstico. Agora entendi porque a minha vida dá problema. Por causa disso, eu tenho TDAH. Veja só, isso é um efeito de um nome, de uma palavra que se dá para a coisa. Hello, baby! Pode ser? E aí... Mas isso não é bom, cara? O cara chega e fala assim, putz, verdade, eu tenho TDAH. Depende do que você vai fazer com isso. Você vai dizer assim, então eu tenho uma doença. Olha lá, falta número 1. 2, que diz respeito a um déficit de uma substância no cérebro. Falta número 2. Que implica em tomar uma medicação crônica e para o resto da vida. Falta número 3. Se você vai usar, né, essa definição para fazer isto com a sua vida, tomar uma medicação, e não alterar a sua forma de vida, alterar a forma de se relacionar com os outros, mudar onde você está e como você está com os outros e consigo, dizendo assim, isso não tem a ver. A forma como você trabalha, voltamos lá no neoliberalismo, a forma como você está na linguagem, vamos lá para a linguagem digital. Não, linguagem digital não interfere nas doenças mentais. Por quê? Porque as doenças mentais elas são cerebrais. Cara, você está defendendo isso a céu aberto? Você está mentindo, entendeu? O problema não é a convenção, é você passar a convenção como natural. Você passar do transtorno para a doença. E da doença para eu tenho uma diabetes mental. Como as pessoas têm diabetes e não conseguem sintetizar direito a insulina, então tem que tomar a insulina. E como a pessoa não consegue sintetizar a serotonina, então toma a serotonina, antidepressivo. Certo? Falso. Pesquisas do ano passado mostraram a hipótese serotoninérgica é falsa. Não é isso que acontece na depressão. Já tinha uma intuição de 67 sobre isso e não foi pesquisada. Agora só tem essa conclusão. Significa então que é pela nossa fé, vontade moral e etc? Não significa isso. Eu acho que o grande erro tá... As pessoas acham que o remédio cura.
como é num caso de uma doença Mas mesmo. elas acham isso porque você está falando isso para elas. Você está falando isso para elas quando você não aponta a diferença entre doença e transtorno, quando você diz, olha, eu vou definir convencionalmente a depressão Verdade. pelos efeitos que o antidepressivo cura, quando você diz Freud está morto, olha, não importa, isso é uma coisa que está no seu gene. Você está dizendo isso para a pessoa acredita. Eu também acreditaria.